Pessoal, tudo bom? Daniel da QSP. Hoje aqui mais uma aplicação. Hoje vamos falar um pouquinho aqui do nosso CLP com ESP32, nosso QSP Arduino Wi-Fi. O que a gente está fazendo aqui? Estamos fazendo um teste do sensor de entrada analógica, né? Os sensores, as entradas de 4 a 20 mA. Para isso, pessoal, estou usando esse simulador aqui de 4 a 20 mA e de 0 a 10 volts, tá? Tá conectado aqui, ó, nas entradas, na entrada 33, aqui 35, entrada analógica, tá? Então tá conectado aqui. E aqui a gente tem um display, ó, 16 por 2 com comunicação I2C, que está conectado aqui neste barramento de I2C, tá? Então a simulação é muito simples. Quando a gente colocar aqui 4 mA, deixa eu ajustar aqui, ó, para 4 mA, tá aqui, ó, em 4 mA, temperatura de 0 graus. Vou colocar aqui uma outra corrente, vai para 38, e o fundo de escala tá em 200 graus quando a gente colocar 20 mA. Então vamos colocar aqui, ó, 14, 15, 16, ó, 19, 20 mA, temos aí 200 graus. Diminuir aqui um pouquinho, ó. Temos aqui 185 graus. Então, vamos lá para o computador que eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz a programação. Usei lá o VS Code mais o Platform I/O para o ESP32. A gente fez a programação dessa aplicação. Vamos lá. Então, pessoal, estou aqui com o nosso código, né? Eu fiz esse código, como eu falei para vocês, eu fiz lá no VS Code, junto com o Platform I/O, tá? Já tem um vídeo no canal, como é que eu mostro, como é que eu faço para criar um projeto, utilizar essa ferramenta muito legal, tanto para o Arduino como para o ESP32, tá? A vantagem, pessoal, é que a compilação desses códigos para o ESP32 é muito mais rápido que na ideia do Arduino, tá bom? Então, essa é a vantagem. Às vezes tem alguns códigos muito grandes, principalmente quando você utiliza Wi-Fi, né? E, por exemplo, como a gente fez aquele código lá do RunMaker, lá do aplicativo da própria Expressif, é muito pesado você e demora demais você fazer a compilação na ideia do Arduino. Então, aqui o VS Code ele compila muito mais rápido, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Incluir a biblioteca do Arduino. Vocês viram lá que eu tenho um displayzinho 16 por 2. Aquele display ele tem um conversor, um conversor I2C para o display. Então, como a gente vai estar utilizando comunicação síncrona, que é a I2C, a gente precisa incluir essa biblioteca Wire, tá? E também vamos incluir a Liquid Crystal I2C, né, para as funções de escrita e de gerenciamento do display. A entrada analógica que eu estou utilizando é a 35, você pode considerar essa entrada própria aí do próprio ESP32, tá? Que no caso ela está mapeada lá no nosso CLP, e chamei ela de ANPIN, ou pino analógico, tá? Crio aqui o meu objeto LCD, né, com o endereço 027 da I2C, e um display 16 por 2, tá bom? Preciso de 3 variáveis, tá? Uma variável para receber o valor do conversor analógico digital, já aproveitando e falando dele, né? Esse valor de conversão é de 12 bits, então ele vai de 0 a 4095, né? De 0 a 4095. Lembrando que o conversor analógico digital do ESP32 ele não é tão bom assim, né? Ele tem uma certa não linearidade, né, que acaba afetando às vezes um pouquinho o valor, principalmente o valor inicial, né? O valor quando o bit quando o bit é 0, né, ele tem uma tensão residual na entrada, tá? Aí eu preciso converter, né, aquele valor que corresponde a um valor do conversor analógico digital em temperatura. Então, para isso eu criei uma variável float temp, e depois, para passar isso para o display, eu criei aqui uma matriz de 7 elementos do tipo char, que vai ser utilizada para guardar a string correlacionada à temperatura temp, tá? Então, essas são as variáveis que a gente cria, são poucas. Aqui na função setup eu inicializo o display,
e ligo o backlight do display. Tá? Lembrando que para apagar o backlight a gente utiliza o método noBacklight, tá? lcd.noBacklight. Aqui no loop ele vai ficar constantemente medindo a temperatura lá do sensor de 4 a 20 mA. Como é que eu faço isso? Através dessa linha de comando aqui, utilizando a função analogRead, passando como argumento o pino 35, tá? E retornando o valor do conversor AD, armazenando aqui na variável ADC_value. Agora, pessoal, eu faço aqui uma conversão, tá? Essa conversão, pessoal, ela é necessária porque eu preciso correlacionar, né, o valor do conversor analógico digital com a temperatura, tá? E isso eu vou explicar, pessoal, para vocês de uma forma para vocês poderem entender, né? Então, veja bem, eu tenho aqui a minha temperatura, tá? A temperatura aqui, vamos fazer aqui, ela tem um valor máximo, um valor mínimo, né? Então vamos supor que a minha faixa de temperatura ela é de 0, eu estou escolhendo, né? Dado do meu projeto, até 200 graus, tá? E aqui eu tenho uma temperatura T qualquer, tá? Essa temperatura, né, ela vai ter uma relação com a corrente, tá? A corrente é a mesma coisa, tá? Eu vou ter uma corrente aqui de 20 miliamperes e aqui uma corrente de 4 miliamperes, uma corrente I de entrada, tá? Então essa é a corrente, né? Corrente, o sensor, né? Vou colocar aqui o sensor. Perfeito. E nós temos o valor do conversor analógico digital, tá? Então, esse valor aqui, ele tá aqui, ó. Então, ele tem um valor máximo a um valor mínimo, tá? Como é um conversor de 12 bits, a gente está falando de 4095 e 0, tá? E aqui um ADC. Perfeito? Então, veja bem, quando eu tenho uma temperatura, vamos colocar assim, ó, quando eu tenho uma temperatura de 200 graus, né, é o que vai representar uma corrente, né? Quando eu tiver uma corrente no sensor de 20 miliamperes, ele vai representar 200 graus, que eu quero mostrar, né, que na verdade lá no meu conversor analógico digital vai estar um número de 4095. Né? Quando eu tiver uma corrente de 4 miliamperes lá no meu sensor, eu vou ter, então na verdade eu vou ter um valor, perdão, aqui eu vou ter um valor X aqui, ó, que na verdade esse X eu já fiz empiricamente é 519, tá? Então eu já fiz isso através daquele simulador, tá? Eu coloquei 4 miliamperes e aí eu joguei lá no display o valor do conversor AD, deu 519, tá? Então corrigindo essa parte aqui, ó, tá? Lembrando, 4 miliamperes corresponde ao conversor AD 519, tá? Que corresponde a uma temperatura de 0 graus, conforme a gente viu lá no começo do nosso vídeo, né? A parte prática do vídeo, tá bom? Então veja só, para eu poder fazer aqui a relação, né? Eu tenho que fazer o seguinte, que T, vamos supor, a temperatura T menos 0 dividido por 200 menos 0 tem que ser igual ao ADC menos 519 dividido por 4095 menos 519, tá? Se a gente for rearranjar essa equação, a gente vai ter então essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Perfeito? Então depois vocês fazem a regrinha de 3 ali, tá? O que eu faço aqui, ó? Transformo, né? Faço um sprintf, pegando o valor flutuante e jogando, né, com nenhuma casa decimal para a minha matriz temp_str. Limpo o display, escrevo na primeira linha a temperatura, seto a posição da segunda linha e escrevo o valor que está na minha matriz, tá? Coloco aqui a posição, coluna 9 da linha 2
e coloco a unidade, que é o C de graus centígrados. Espero meio segundo e tudo isso se repete. Então, o resultado é aquele que a gente viu lá no vídeo. Tá bom, pessoal? Então, caso vocês queiram, né, conhecer um pouquinho mais do nosso, deixa eu entrar aqui, do nosso, pessoal, aliás, estou preparando um outro vídeo aqui, onde a gente vai fazer a parte de um web server, medindo a temperatura do sensor, quer dizer, vai ser uma continuação deste exemplo, tá? Só que agora com um web server, tá? E passando aqui, entrando aqui no navegador, no Google Chrome, colocando o IP, eu acesso a temperatura do meu dispositivo, do meu sensor, tá? Pessoal, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais desse produto, vocês podem ir aqui, ó, em produtos, né? Entra no meu site, que é sptec.com.br, e tá aqui, deixa eu carregar, tá aqui o nosso CLP, tá bom? Também podem entrar em contato aí comigo diretamente aqui no WhatsApp, tá? E nas nossas redes sociais, tá bom? Pessoal, um grande abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.